Esse tema aí, eu vou entrar num tema que eu acho que gera bastante discussão, né? Eu acho que a gente faz uma confusão de nomenclatura e de conteúdos muito grande há bastante tempo. Eu acho que muitas vezes a gente pensa em estratégia de jogo e chama de tática, né? E às vezes a gente acha que está falando de tática, mas está falando de estratégia. Eu acho que a gente confunde popularmente esses dois termos e eu acho que isso algumas vezes causa uma certa dificuldade até mesmo na planificação de trabalhos, principalmente na base. No meu entendimento, pela minha experiência, por tudo que eu tenho, enfim, buscado de sustentação, tá? Tática é comportamento, tá? Tática são comportamentos aplicados ao jogo que são resultados da capacidade de leitura do ambiente do jogador e de escolher o que ele vai fazer. Tá? Ou seja, cada vez que o jogador está inserido em algum momento do jogo, que ele tem que ler o ambiente, escolher o que ele vai fazer individualmente, ou em pequenos grupos, ou de forma mais coletiva, ele está aplicando um comportamento tático. Se esse comportamento tático depende só dele para ser aplicado ou realizado, a gente está se aproximando mais de uma tática individual. O somatório de pequenas táticas individuais, juntas, constroem um cenário de tática em pequenos grupos. E aquela organização maior, aquela que a gente olha lá de cima, lá das cabines da televisão, que é a que a gente chama de tática geral, nada mais é do que uma manifestação da tática coletiva, que ela é só uma manifestação mais geral da tática individual e das conexões entre os jogadores. Então, eu acho que é aí que mora o início da resposta para essa pergunta. Se tática é comportamento e ela está frequentemente acontecendo a partir do momento que tu joga, porque em todo momento que tu joga, tu tem que ler o teu ambiente e decidir o que fazer, certo ou errado, mas decidir, né? Todas as pessoas de qualquer idade que estão praticando futebol, elas estão submetidas à capacidade de entendimento tático, né? A tática individual, ela muitas vezes, a capacidade do jogador de aplicar uma solução, uma resposta para alguma leitura de ambiente, por muito tempo a gente chamou de intuição. Não é intuição, é uma capacidade de tática individual. É de tu ler o ambiente e decidir o que tu vai fazer. Agora, se a pergunta ela é direcionada para uma questão tática que sai da tática e vai para a estratégica, aí eu acredito que é outra situação. Então, vamos lá. Tática individual, para mim, ela acontece em todos os momentos que tu tá jogando, tá? Em qualquer idade. Qualquer idade o menino tá escolhendo, decidindo o que fazer. É claro que tu estimula, que tu direciona, que tu trabalha pedagogicamente, é óbvio isso. Tá? Mas a tática individual é algo que tu não consegue retirar do jogo, tu não consegue retirar da prática a tática individual. Não existe manifestação do jogo de futebol sem tática individual. Tá? Então a tática, ela tá no jogo. Se ela tá no jogo, todo mundo que participa do jogo tem capacidade de, em algum momento, uns mais, outros menos, de entender e de aplicar, né? Agora, à medida que a gente vai evoluindo, claro, a gente vai evoluindo nas conexões de táticas em pequenos grupos, aí essas táticas em pequenos grupos tem algumas mais complexas, outras menos complexas, e tu vai correlacionando elas com as 4 diferentes fases do jogo, aí tudo vai subindo degraus de complexidade, mas para mim está cada vez mais claro que tudo nasce e é sustentado pela tática individual. E a tática individual, ela é exercitada e muito no jogar, coisa que anteriormente a gente imaginava e definia como a intuição do jogador. Então eu acredito que a partir da mais tenra idade, quanto mais jogar, mais capacidade de tática individual a gente vai conseguir proporcionar para os nossos guris e gurias que estiverem jogando.